meninas! Hoje eu vim ensinar para vocês esse modelinho aqui lindo que vocês tanto estavam me pedindo. Então, bora pro passo a passo e vamos aprender. Então, hoje nós vamos fazer esse modelo com o barbante número 6 e a agulha 3,5, tá? Mas vocês podem utilizar, fazer esse mesmo modelo com o barbante número 4 e a agulha 2,5, tá? Vamos começar com o círculo mágico, que é aquela volta em roda dos dedos, né? Aí você segura as duas linhas aqui juntas e começa os pontos. Vai puxar o primeiro e vamos subir aqui 5 correntinhas. Então, já fizemos 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto alto do lado. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto alto, até completarmos 12 pontos altos dentro deste círculo, com o intervalo de uma correntinha. Cheguei ao final, então fiz 12 pontos altos com o intervalo de uma correntinha. Eu vou fechar meu círculo mágico. Fecho ele bem. Aqui eu tenho uma correntinha feita. E vou fechar na terceira correntinha que começamos. 1, 2, 3. Vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aí eu ajeito melhor o círculo. E vou introduzir aqui no primeiro intervalo e novamente fechar com um ponto baixíssimo, tá? Subir 3 correntinhas e vamos levando esse fio por trás até que ele fique menor pra gente arrematar depois. Vamos fazer agora mais um ponto alto dentro desse mesmo intervalo, uma correntinha e no próximo intervalo 2 pontos altos. Então, nós ficamos, ó, com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no próximo intervalo. E assim nós vamos seguir até o final da carreira. Então, uma correntinha e aqui no próximo intervalo entre os pontos de baixo, 2 pontos altos. Uma correntinha, sigo para o próximo com 2 pontos altos. Uma correntinha. Agora, esse fio de trás eu posso soltar ele, deixar ele mais para trás, ó. Deixa ele, para depois a gente arrematar. E vamos seguindo, fazendo os pontos altos. Cheguei aqui no final, então fiz todas as carreiras, fiz toda a carreira com 2 pontos altos e um intervalo, para cada intervalo de baixo, né? Agora eu fiz uma correntinha e vou fechar aqui na terceira correntinha que iniciamos, com um ponto baixíssimo. Agora é que começa a ficar diferente o nosso trabalho. Agora nós vamos trabalhar com o ponto centrado. Então, a gente aqui onde mesmo nós fechamos com o ponto baixíssimo, já iniciamos 3 correntinhas. Então, 3 correntinhas. E agora, nós também vamos trabalhar com os aumentos, tá? Então, a cada carreira, nós vamos, cada carreira vai ter um aumento para cada 2 pontos de baixo, tá? Então, aqui, ó, nós vamos pegar a linha para fazer o ponto centrado. Tem essas duas linhas aqui do segundo ponto, né? Nós vamos introduzir a agulha no meio e não como a gente costuma fazer nesse intervalo aqui. Vamos introduzir no meio aqui do ponto, fazer um ponto alto
E novamente vamos fazer mais um dentro desse mesmo intervalo aqui, no meio do ponto, mais um ponto centrado. E assim por toda a carreira, nós vamos fazer 3 pontos. Então, o primeiro a gente faz, ó, uma correntinha agora, e aí, novamente, ponto centrado. Então, no meio aqui, ó, do ponto de baixo, tá? Tem essas 2 linhas, a gente vai introduzir no meio. Primeiro faço somente um ponto alto para o ponto de baixo. Agora, no segundo, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro deste ponto aqui, centrado novamente. Então, vou fazer um e mais um no mesmo lugar, que vai ser o nosso aumento. E assim por toda a carreira, tá? Uma correntinha, um ponto centrado pro de baixo. Mais um ponto no segundo e novamente mais um no mesmo lugar, para ser o nosso aumento. Uma correntinha, novamente vou explicar, ó, o ponto centrado é no meio do ponto e não aqui em cima, nesses intervalinhos onde a gente costuma fazer. É em cima do ponto, no meio do ponto. Tem essas 2 linhas aqui, ó, né? Nós vamos introduzir a agulha no meio, para fazer o que a gente chama de trabalho centrado. Por quê? Assim ele vai seguindo reto para os 2 lados e não enviesando para o lado, tá? Se nós formos fazer aqui no meio, ele vai enviesar o trabalho e não queremos isso, queremos que ele fique reto, tá? Então agora no outro, ele é mais difícil, um pouco mais apertado de fazer do que fazer aqui em cima, mas fica mais bonito, tá? E assim por toda a carreira. Uma correntinha, no primeiro faz um ponto centrado, no segundo faz 2, tá? Assim até o final. Cheguei aqui no final, vou fechar novamente, ó, fiz os 3 pontos altos para cada 2 pontos de baixo. Cheguei no final, fiz uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. O que acontece? Ele tá ficando fechadinho, meio estilo chapeuzinho. Se ele não tá ficando agora para você, ele pode ficar mais para frente. E aí você tem que aumentar ou mais para frente, aumentar os pontos, ao invés de um aumento, fazer 2, ou ter que aumentar as correntinhas aqui. O que eu faço pro meu e que fica melhor? Se caso de você estar retinho, tá bonitinho assim, bem retinho, mas bem retinho mesmo, você faz só um aumento nessa carreira agora. Faz a mesma coisa que fizemos na de baixo. Sobe 3 correntinhas e faz um ponto alto aqui no segundo e 2 pontos altos aqui no terceiro ponto, sempre centrado. Ele vai ficar com 4 pontos, então você fez um aumento. Isso se o seu tiver bem retinho, que não tiver dando essa encolhida, tá? Mas se ele deu uma leve encolhida, já faz como eu faço os meus, tá? Que daí depois o trabalho assenta e fica melhor no final. Eu faço nessa carreira 2 aumentos em cada trabalho desses. Então, fiz as 3 correntinhas, já vou dar a laçada e no mesmo ponto aqui, no meio dele, eu vou fazer mais um ponto alto. Ficando 2 pontos altos já pro primeiro de baixo. No segundo eu faço um normal, centrado. Agora, no terceiro ponto, novamente, nós vamos fazer 2 no meio, 2 pontos altos no mesmo ponto, para totalizar 5. Então, ele vai ter um aumento desse lado e um aumento desse lado, tá? Que é para ele se ajeitar melhor o trabalho já aqui no início e não correr o risco dele ficar
fechado depois mais pro final, que é mais difícil e mais perceptível os aumentos, tá? Então, uma correntinha. No próximo, vamos fazer 2 pontos altos novamente, ó, no meio aqui do primeiro ponto. Dois. Aí, no outro, você faz um normal. E no terceiro, vamos fazer 2 novamente. Totalizando 5. Então, nosso trabalho vai ficando assim. Na carreira de baixo tínhamos 3 e agora vamos fazer de 5, 2 aumentos de cada lado, tá? E assim até o final. A correntinha. No primeiro ponto que fizemos embaixo, agora fizemos 2. No do meio faz normal, apenas 1. E 2 novamente. E você vai ver que o trabalho já vai começar a se ajeitar, tá? Então, eu faço já esses 2 aumentos aqui na mesma carreira no início, que é porque fica menos perceptível. É geralmente a parte que vai ficar embaixo do prato, então não vai se notar. E se o seu tá ficando de repente, não ficou tão encolhido, Fran, eu não vou fazer esses aumentos, vou seguir com 4, 5, 6, um aumento por carreira. Pode chegar no final e ele encolher, o que aconteceu comigo, aí eu tive que desmanchar e começar tudo de novo até chegar nessa fórmula que eu faço de aumentar os 2 daqui, tá? Porque aí começava a chegar na metade ou chegar mais pro final e ele começar a encolher, e aí se você faz os aumentos ele fica mais perceptível, porque vai ficar no final onde a pessoa vê, né? Então agora a gente vai seguir fazendo esse mesmo trabalho até o final, tá? Então, aqui, ó, chegamos ao final da carreira, fazendo 5 pontos altos, 2 aumentos para cada carreira de baixo. E vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Agora, daqui mesmo, nós já subimos 3 correntinhas. E agora, nós só vamos fazer em todas as carreiras um aumento no último ponto, tá? Nos outros, a gente vai fazer o ponto centrado normal. Então, fiz já aqui pro primeiro, agora vou pro segundo. Vou no terceiro. No quarto. Agora, no quinto ponto, nós vamos fazer 2 no mesmo ponto de baixo, ó. Para totalizar 6 pontos nesta carreira, ó. Então, agora ficamos com 2, 4, 6 pontos altos para a carreira de baixo, tá? Uma correntinha, no próximo, a mesma coisa. Vamos fazendo um ponto centrado, um ponto alto centrado em cada ponto de baixo. E no último, antes do intervalo, naquele quinto ponto de baixo, nós vamos fazer 2 pontos altos, que é aonde vai ficar sempre o nosso aumento. Então, assim, nós vamos seguir até o final, tá? Fazendo um ponto centrado para cada ponto de baixo e no último a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto, tá? Para totalizar 6 pontos para cada segmento aqui que estamos fazendo, tá? Vamos até o final agora fazendo um aumento só no último ponto de baixo. Chegamos aqui ao final da carreira, então, fazendo para todos 6 pontos altos, um aumento ao final no último ponto de baixo, né? Fiz uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha da qual iniciamos. Sempre nesse trabalho, até o fim, nós vamos fechar aqui sempre com um ponto baixíssimo, tá? E iniciar a próxima correntinha já no mesmo lugar, tá? 3 correntinhas e segue com pontos altos, centrado no ponto de baixo.
até chegar no último ponto da carreira de baixo. Ó, seguimos com um ponto alto, centrado. Cheguei no último, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de baixo, para fazermos o aumento necessário para a carreira. Então, agora eu vou ter 7 pontos altos, ó, 2, 4, 6, 7. Vocês podem ver que agora o trabalho, ó, tá se ajeitando, fica bem esticadinho, tá? E assim nós vamos fazer até o final. Por mais 3 carreiras, nós vamos seguir fazendo aumento no último ponto, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha e vou fazendo ponto alto centrado nos próximos, até chegar ao final de cada segmento, esse que nós estamos fazendo, desse trabalho vertical. Quando chega no último, fizemos 2 pontos altos no mesmo ponto de baixo, para dar o aumento, tá? E assim totalizar 7 pontos altos para cada ponto, para cada trabalho esse que estamos fazendo, tá? Vamos seguir até o final com um aumento para cada final, para cada último ponto da carreira, tá? Cheguei então aqui no final da nossa carreira de 7 pontos, ó, 2, 4, 6, 7. E agora vamos novamente fazer a mesma coisa. Eu fechei com um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas e fazermos sempre um ponto alto centrado para cada ponto de baixo. E fazer o aumento no último ponto. Cheguei no meu último ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo, para totalizar 8. Agora, então, teremos 2, 4, 6, 8 pontos altos para a carreira de baixo. Faço uma correntinha e vou para a próxima carreira. Também faz um ponto para cada ponto de baixo. E no último ponto, 2 pontos altos para o mesmo ponto de baixo e correntinha. Então, assim vamos até o final dessa carreira, fazendo 2, 4, 6, 8, totalizando 8 pontos altos em cada trabalho que estamos fazendo, tá? Então, finalizei a carreira dos 8 pontos altos. Agora, nós vamos fazer novamente mais 2 carreiras com aumentos no último ponto, tá? Totalizando, então, a gente vai fazer mais uma que vai dar de 9 pontos altos para cada trabalho. E na próxima, a gente vai totalizar 10. Aí, encerramos esta parte desse trabalho aqui dos aumentos, tá? Então, mais 2 carreiras com aumento no último ponto, tá? Totalizando, então, na próxima, agora, nessa que vamos iniciar, 9 pontos altos para cada trabalho. E na próxima, 10, tá? Então, quando chega aqui ao final, no último ponto, novamente, a gente faz 2 pontos altos dentro, tá? Totalizando 9. E mais uma carreira para totalizar, com aumento, para totalizar 10, tá bom? Fiz, então, mais as 2 carreiras para totalizar 10 pontos altos para cada... Vamos apelidar de gomos, para cada trabalho aqui que a gente fez. Enquanto você tá fazendo, parece que ele tá ficando meio desajeitado, ó, que ele tá dobrando. Mas daí, quando você coloca ele em cima da mesa e ajeita, ó, ele fica bem certinho, tá? E assim, enquanto eu tô fazendo a última carreira, eu sempre vou contando se
eu fiz os 10 pontos, né? Nessa daqui, como eu tô trabalhando com a linha número 6, eu vou só até terminar em 10 pontos altos aqui cada trabalho, tá? Mas se você for fazer, como quando eu faço com a número 4, aí eu faço mais 2 carreiras até totalizar 12 pontos altos em cada trabalho, tá bom? Então, se tiver trabalhando com a número 6, até aqui a gente terminou os aumentos, terminou essa parte fechada, tá? E se estiver trabalhando com a número 4 ou com a duna, coisa assim, você faz mais 2 carreiras, para ele dar um tamanho, por exemplo, esse com o número 6, o barbante número 6, nessa medida aqui, terminando em 10, mais os pontos, ele vai finalizar com uma medida de mais ou menos de 37 a 38 centímetros de diâmetro, tá? E se você for fazer com a número 4, faz mais 2 carreiras, então, para totalizar 12 em cada trabalho aqui, em cada gominho, tá? E ele vai dar uma medida também numa média de 37 centímetros, tá? Dependendo do ponto de cada pessoa. Então, agora que nós finalizamos, eu sempre confiro se eu fiz. Quando eu tô fazendo a última carreira, eu vou contando para ver se fiz realmente 10 pontos, tá? Para ver se tá tudo certo, se eu não esqueci de fazer nenhum aumento. E agora nós vamos para a parte dos bicos. Então, eu vou fazer agora 5 correntinhas. E vou colocar, ó, vamos sempre deixar um intervalinho desses aqui, ó, que é do meio dos pontos, e fazer no próximo, tá? Um ponto alto. Então, ó, eu fiz 5 correntinhas, deixo esse um intervalo e faço no próximo um ponto alto. Agora, faço 2 correntinhas, deixo um intervalo e faço no próximo, tá? Novamente, 2 correntinhas, deixo um e faço no próximo. 2 correntinhas, deixo um, faço no próximo. 2 correntinhas. Agora eu vou deixar um, o próximo vai ser no meio dos trabalhos, aqui, ó, naquele intervalo que a gente deixava, tá? Então, faço nesse. Aí, faço 2 correntinhas. E aí, não vou pegar nesse primeiro aqui, né? Vou pegar entre meio os 2 pontos de baixo, que é o segundo intervalo. Faço 2 pontos altos, deixo um, faço no próximo. 2 correntinhas, deixo um, faço no próximo. E vou seguindo assim até o final, fazer toda a volta, fazendo 2 correntinhas, deixa um intervalo e faz no próximo. Aí, o que acontece aqui? Se você finalizar esse trabalho aqui, com essa carreira aqui, em número par, ele vai acontecer dessa maneira aqui. Já vou explicar para vocês. A gente começou fazendo aqui, né? E quando deu o primeiro intervalo aqui entre um gomo e outro, o ponto alto ficou no meio. No próximo, ele se encaixou no último ponto do trabalho e no primeiro da carreira seguinte, tá? Então, isso acontece se você terminar a sua carreira em números pares. Mas se terminar em números ímpares, por exemplo, se aqui fosse 11 pontos altos, aí ele ia se encaixar certinho, todos assim, ó, tá? Mas isso não influencia no trabalho. É só uma forma de você ir conferindo se tá fazendo certo. Se eu terminei em números pares, então aqui vai dar um vai ser dentro do intervalo, o outro vai fechar certinho conforme os pontos. O próximo vai estar dentro do intervalo, tá? E assim nós vamos fazendo até dar toda a volta, 2 correntinhas e um ponto alto entre, deixa um intervalo e faz no próximo, tá? Bom, cheguei aqui no final, então eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha,
Uma, duas, três. Fechei com ponto baixíssimo, tá? Aí, ó, já fiz toda essa carreira aqui. Você vai ajeitando. O 4 ele se ajeita mais fácil, né? O 6 porque é uma linha mais grossa, então tu tem que passar assim um pouco a mão, tá? Mas é só aquele fato que eu expliquei no primeiro vídeo, que o crochê tem que descansar. Aqui ele tá assim porque a gente tá mexendo muito. Depois você alisa ele bem, deixa descansar, que ele se ajeita, fica bem firminho e do jeito que tem que ficar, tá? Agora o que que eu vou fazer? Nós vamos passar a agulha pra dentro desse primeiro quadradinho que ficou, tá? E fecha com ponto baixíssimo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto dentro do mesmo intervalo, tá? Uma correntinha, um ponto alto no mesmo intervalo. Mais um ponto alto no mesmo intervalo, tá? Ó, ficou dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos de novo. Agora, sem correntinha, sem nada, vamos só laçar para fazer ponto alto. Nós vamos deixar um e vamos pegar no próximo. Ponto alto, novamente. Vamos fazer o mesmo trabalho. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos novamente, no mesmo quadradinho, tá? Então, ó, ficou no primeiro, deixa um intervalo, pega no terceiro quadradinho e faz o mesmo trabalho. Sem correntinha, sem nada aqui, tá? Ó, novamente. Vou deixar esse sem e vou pegar no próximo. Um ponto alto. Dois pontos altos, aliás, uma correntinha, dois pontos altos novamente. Esse mesmo trabalho, ó, nós vamos fazer até o final, tá? Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, pega, deixa um em branco, pega no próximo, tá? Aí dois pontos altos, correntinha, dois pontos altos, deixa esse, pega no próximo, tá bom? Assim até o final da carreira. E esse trabalho, todo o passo a passo é a mesma coisa para vocês fazerem, tanto no barbante número 4, quanto no barbante número 6. É totalmente igual. A única diferença é que no barbante número 4 você vai fazer duas carreiras a mais nesse trabalho aqui, como eu falei antes, para totalizar 12 pontos altos em cada um desses gominhos, tá? É a única diferença. O restante, os bicos, tudo, a gente faz exatamente igual, tá bom? Então, quem estiver fazendo com linha Duna ou com barbante número 4, é o mesmo passo a passo. A única diferença é que vai ter que fazer duas carreiras a mais aqui. Ao invés de terminar com 10, vai ter que terminar com 12 cada um desses gominhos, tá bom? Então, vamos fazer esse processo aqui até o final dessa carreira. Bom, cheguei aqui no final, eu vou só fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do ponto que iniciamos. Ó. Aqui já vai parecer que ele também quer dar uma encolhidinha, mas na próxima carreira ele já se ajeita, tá? Então, agora nós vamos correr o nosso ponto. Como eu já expliquei em outros cursos, né? A gente vai pegar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Pegar aqui e fechar com um ponto baixíssimo, tá? Agora vamos, isso para chegar aqui até o meio, onde a gente tinha deixado aquela correntinha, né? E começar o trabalho seguinte. 3 correntinhas e vou fechar vou fazer um ponto alto. Agora aqui no meio eu faço 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo intervalo, mais um ponto alto. Então, eu fiz 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. No meio
daqueles 4 que nós tínhamos feito antes, tá? Agora eu faço mais uma correntinha e vou pegar os pontos altos aqui no próximo intervalo dos pontos anteriores. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo, ó, tá? Agora uma correntinha. A diferença do anterior é que agora no meio nós fizemos 2 correntinhas e entre um e outro uma correntinha. Então, pego aqui no meio, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E uma correntinha, tá? Então, vamos fazer esse processo até o final novamente, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, tá bom? Sempre no intervalo daqueles 4 que nós tínhamos feito antes, deixando uma correntinha. Nesse intervalinho aqui que nós vamos fazer, tá? Então, cheguei aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos e vou correr meu ponto para que chegue até aqui no meio, tá? Então, com um ponto baixíssimo, mais um aqui por dentro, ponto baixíssimo. Ó, podem ver que agora ele já se ajeitou, né? Então, vamos para a última carreira dos bicos e aí encerramos o nosso suplá. Aqui vamos subir 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos, para totalizar 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo, tá? Ó, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Agora eu venho direto aqui no meio, onde nós tínhamos feito uma correntinha na carreira anterior, e fecho com um ponto baixo, tá? Direto. Ó, agora daqui mesmo eu já laço e começo o meu ponto alto no próximo intervalo aqui, no meio dos 4 pontos. Faço 2, 3, faço uma correntinha e mais 3 dentro do mesmo intervalo. E venho aqui no meio e fecho com um ponto baixo, tá? Olha só como é que ele vai ficando. Vamos pro próximo. Já laça, sem correntinha, sem nada. Daqui do ponto baixo, já laça e começa o ponto alto do próximo bico. 2, 3, uma correntinha e mais 3 pontos altos. No mesmo intervalo. E fecho aqui no meio com um ponto baixo, tá? Então, é assim que nós vamos finalizar. A gente faz 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos. E fecha com um ponto baixo. Faz direto já os 3 pontos altos no próximo intervalo entre os 4 pontos anteriores. Então, faço 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos e fecho aqui com um ponto baixo. Assim, até o final, tá bom? Pronto, cheguei aqui ao final, fiz meu último ponto baixo. Vou emendar na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. Vou dar mais uma correntinha para cortar. Corto a linha aqui e puxo esse fio, bem firme, tá? Então, está pronto o nosso suplá. Agora, vamos arrematar
E aí eu mostro ele mais de longe para ver como ficou lindo, como é fofo esse modelo. Mas olha só o bico dele, que coisa mais fofinha, né? Então, vamos virar ele do avesso para ir pro arremate. Que como eu tô trabalhando com 6 linhas, né? 6 fios, barbante número 6. Então, eu vou dividir ao meio, vai ficar 3 fios para cada lado, né? Venho aqui, ó. Introduzo a agulha no meio de um pontinho aqui por baixo e puxo metade deles, né? Vou fazer 3 nozinhos aqui, bem firme. E aí, pode cortar bem rente. Agora aqui, eu vou puxar ele pra ficar firme pra trás. Vou pegar minha agulha aqui, ó, por trás desse pontinho. Vou puxar o fio, todos eles. Pra descer ele mais pra baixo, pra gente arrematar ele mais pra baixo. Então, eu puxo aqui, ó, ele fica firme. Vou passar a agulha por baixo agora desse daqui. Puxo todos eles. Ó, já se abriram. Agora, eu divido metade para cada lado. Dividi. Venho aqui, ó. Passo a agulha por baixo de um pontinho. E vou puxar metade dos fios, tá? Puxei metade. Nesse primeiro, eu vou fazer 3 nozinhos. Primeiro, segura aqui para não repuxar. Faço mais 2, bem firme. Agora, eu venho com a agulha, passo por baixo de outro ponto. E vou puxar mais uma vez metade das linhas. E agora, eu faço mais 2 nozinhos. E posso cortar bem rente. E está pronto o nosso suplá. Eu vou afastar um pouquinho mais aqui para mostrar para vocês. Então, assim ficou o nosso suplá. Olha só que lindo. Esse modelinho que vocês tanto me pediram, então tá aí gravado. Espero que vocês gostem, que tenham aproveitado bem a aula. Qualquer dúvida já sabem que é só me chamar. Um beijo e até a próxima aula.